Então hoje eu trouxe esse conteúdo para que a gente possa conhecer um pouco das novidades, né, que essa nova versão do Java trouxe para nós desenvolvedores, principalmente para aqueles que trabalham, né, com essa linguagem, outros que têm afinidade para o Java, né, e que de alguma forma, né, já estudaram ou pretendem estudar Java, né? E esse conteúdo é principalmente focado nos desenvolvedores Java, tá? Então, é uma linguagem que quando tem alguma novidade, alguma notícia, né, gera um grande impacto, né, na comunidade, né, como um todo, tá? E, principalmente nos adeptos, né, e também aquelas pessoas também que de alguma forma, né, já conhecem Java, ou, né, já estudaram. A gente costuma dizer que tem muitas pessoas na comunidade, né, que são desenvolvedores Java, outros não são desenvolvedores, né, Java, mas têm uma afinidade pela linguagem, tá? Então, tem desenvolvedores que têm conhecimento em outras linguagens, né, são desenvolvedores de Python, C Sharp, mas também, né, de alguma forma ali já teve contato com Java, seja na faculdade, seja em algum projeto, né? Então, a gente vai poder aqui falar um pouco sobre essas novidades, tá? Então, vamos começar aqui, tá? Então, como as novas funcionalidades tornam o desenvolvimento em Java mais moderno, performático e seguro. Então, o Java 24. O que esperar dessa nova versão? Tá? Então, aqui eu trouxe algumas informações importantes, né, para que a gente possa discutir, né, sobre cada uma delas, ok? Então, o Java 24 ele traz melhorias na linguagem, na plataforma e na produtividade dos desenvolvedores. Então, o foco em escrita de código mais concisa, acesso seguro a bibliotecas nativas, melhor gerenciamento de memória, strings mais poderosos, evolução do padrão de correspondência Pattern Matching. Tá? Então aqui a gente vê que tem alguns pontos relevantes, né, que a gente pode discutir, tá? Na opinião de vocês, o que é que vocês acham que teve de mudança na linguagem? Se isso de alguma forma vai melhorar, né, a linguagem, né, ou em algumas coisas ali, né, que a gente utiliza, algumas bibliotecas, né, alguns frameworks, né? O que vocês acham qual o impacto que essa nova versão do Java vai trazer? Cara, confesso que eu não acompanhei muito aí esse tema, mas, por exemplo, eu vejo com bons olhos esse item, né, sobre a melhoria, né, do gerenciamento de memória, né? Então, Java faz isso muito bem, mas nada é tão bom que não possa melhorar, né? Então, esse é um ponto bem bacana. A parte de streams, né? Então, algo que também facilita muito o dia a dia, né? A escrita de código, tem um código mais limpo, mais declarativo, né? Então, acho também bem bacana. Os demais, realmente, confesso que estou por fora. Vou aprender aqui contigo aí, vamos ver quais são as novidades aí da Java É isso 24. aí. Acho que o Wilk, né? Se tiver alguma dúvida, pode colocar no chat, tá? Se tiver algum comentário também, então fique à vontade para também interagir, tá? Então você falou de um ponto aí bem interessante, essa questão do gerenciamento de memória, né? Muitas pessoas falam que o Java é lento, né? Mas as pessoas elas não conhecem, né? Todos os recursos, né, que a linguagem oferece, tá? Então
Eu já ouvi, por exemplo, pessoas falarem isso, né? Mas isso também vai de acordo com o que o desenvolvedor, né, está utilizando, tá? Então, geralmente quando a gente desenvolve um projeto, né, a gente escolhe ali, né, as tecnologias, os frameworks, tá? Então também tem muito a ver também com a questão das boas práticas, tá? Então, como é que você está utilizando os recursos, né? Como que você está fazendo esse gerenciamento de memória da linguagem. Por exemplo, já ouvi falar que você usar muitas variáveis estáticas, né, isso reduz muito o consumo de memória, tá? Então, por exemplo, é uma boa prática ali você, por exemplo, criar algumas variáveis ali estáticas, né, para definir ali, por exemplo, quando você cria uma constante ali, né, define como uma variável com um estático, né, e você pode usar isso em todo o seu projeto, tá? Então ali você pode usar ali aquela variável, né, ali a gente geralmente fala, tem as variáveis locais, né, e tem as variáveis globais, né? Então a gente pode usar, né, essas variáveis em todo o projeto. Então isso pode reduzir, né, de certa forma também esse consumo de memória, né? Então ali também, né, o que é que a gente está utilizando, né, de variáveis, tá? Então vai muito também na linha das práticas, né? Como o desenvolvedor está utilizando, né? Como ele está fazendo ali, né? O código, né? Como ele está fazendo, né, o desenvolvimento, né, do projeto, tá? Então, na minha visão, é mais nesse ponto aí, tá? Mas a gente vai ver, né, outras novidades, né, que essa nova versão do Java trouxe, tá? Eu também vou, né, conhecer um pouco a fundo também, né, sobre essas novidades, tá? Mas eu quis trazer esse conteúdo aqui, né, porque ele é bem relevante hoje, né? Então, é, acredito que todas as comunidades de Java hoje, né, devem estar comentando, devem estar falando, né, sobre essa nova versão, tá? O que é que ela vai trazer de impacto, tá? Por exemplo, nos grandes projetos, né? Ah, então a gente sabe que tem projetos aí que ainda rodam, né, em versões da 8, 11 do Java ali, né? Então, na, hoje a gente tem a última versão LTS, né, a versão 21, né? Então, qual será o impacto da gente fazer essa mudança, né, dessa última versão, né, do Java 21, por exemplo, né, para a nova versão do Java, tá? O que é que isso vai trazer de ganhos, né, e o que isso vai gerar, né, de impacto para esses grandes projetos, tá? Então aqui a gente tem uma novidade, né, que é esse Scoped Values, tá? Então aqui eu vou trazer algumas informações para a gente entender sobre esse novo recurso da linguagem, tá? Então, evolução segura e imutável do thread local, ideal para compartilhar contexto entre threads, como request ID, evitar vazamentos de memória, trabalhar com paralelismo de forma segura, segurança e previsibilidade em ambientes concorrentes, como microserviços e aplicações web. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de um contexto imutável por threads, tá? Então a gente usa esse scoped value, né, tá? Então ali geralmente a gente usa, né, threads, né, para a gente executar ali, né, vários processos, né, de forma paralela, né? Então a gente pode ter vários processos ali sendo executados, né?
Então, esse é um recurso, né, que acho que vai, talvez, né, aí ter esse, na minha visão, ganho de performance ali, tá? Então, acho que talvez nessa parte de executar processos ali de forma assíncrona, né? O que, é que vocês acham dessa nova funcionalidade? Já ouviram falar? Não, cara, isso aí pra mim é novidade. Mas a A ideia é novidade, interessante, né? Parece que ele encapsula, né, a execução da thread dentro de um contexto ali, né, de um escopo. Bem legal isso. sim. Então, acho que mais um recurso aí, né, para você utilizar ali, né? Caso você queira desenvolver ali algo relacionado a threads, né? Processos assíncronos, né? Então, acho que vai ajudar nessa parte, tá? Então, vamos dar continuidade aqui, né? A falar mais de outro recurso, né? É esse Implicit Classes Instancing Man. Tá? Então, vamos entender aqui, né? Como ficou simples, né? Você escrever ali, né? Aquele método estático, né? Void main, né? Que geralmente a gente usa, né? Para executar, né? Um código, né? Dentro desse método, né? Então, agora você pode escrever um programa Java assim. Então, menos código, mais produtividade, né? Então, você simplesmente, né, define ali, né, um método como void, né, main, e coloca ali um syst out, println, para printar alguma mensagem, né, no controle, né, ou algum outro código que você queira executar ali, instanciar uma classe, né, ali fazer algum código ali para imprimir algo, né, basicamente, tá? Então aqui ele é ótimo para scripts, testes rápidos, aprendizado e protótipos. O que é que vocês acharam dessa novidade aí? Ficou mais simples? Fica bem simples, né? Agora estou só aqui pensando na aplicação disso. Ele até diz que é para script, né? Que muitas vezes está pegando lembrando aqui de algumas situações onde, por exemplo, eu estava dentro lá do servidor e queria fazer um teste. Pensar, pô, para fazer um teste tem que ir lá escrever uma classe, colocar um método main lá com a assinatura lá, o famoso PSVM. Às vezes parece muita coisa para tão pouco, né? Então parece ser interessante. Vai lá, Professor, eu. Opa, boa noite. boa noite, Renato. Beleza? O Luiz é meu Opa, professor, pô. Aí, Que legal te encontrar aqui. quem que tá falando aí, meu Deus? Peraí. oi? Quem tá falando aí? Ah, o Vinícius. Opa, Fala, Vinícius. Vinícius, tudo bem? Tranquilo, pô. Que prazerzão te encontrar aqui na comunidade. Legal, cara. Igualmente. Feliz que esteja aqui também, cara. Sempre por aqui, de quinta mais ainda. Legal. Opa, isso aí, cara. Hoje a gente está falando aqui sobre as novidades, né, da nova versão do Java, né, 24, né. Então eu trouxe aqui um conteúdo, né, para a gente poder conhecer um pouco, né, sobre essas novidades, né, a gente poder aqui também discutir, né, dar a nossa opinião e que a gente tem de conhecimento, né, sobre essa nova versão, né, ou também falar um pouco aí sobre o que essa novidade, né, vai trazer aí de melhoria, né, para a comunidade Java, né.
principalmente aí para quem trabalha com Java, né? Então, vai trazer aí algumas mudanças, né? Então aqui a gente tá mostrando, né, uns códigos simples, né, ali para você escrever um programa Java, né, simples, né. Então ali a gente tem geralmente, né, o método na static, né, void main, né. Então na nova versão, né, do Java, né, ele vai ficar dessa forma, tá? Bem mais simples, né? O que é que você acha aí desse novidade? Pô, acho bacana, assim, que o Java tá se tornando menos verboso, né? Começou ali com Aerofunctions. Pô, é só coisa boa, né? O Java tem se renovado a cada 6 meses aí, estão lançando uma versãozinha. E eu acho que é o futuro mesmo, cara. Ainda não consegui testar essa versão 24, ver o que ela é capaz de fazer, o que ela tem de melhor aí. Mas o Java em si é muito foda, porque ele é uma linguagem que se reconstrói a cada ciclo aí, né? Faz 30 anos que ele tá aí e se a gente pegar a primeira versão até agora é uma diferença absurda. É isso mesmo, tá? Então aqui, né, vamos dar continuidade, tá? Mostrando outras novidades, né, dessa nova versão do Java, tá? Então aqui a gente tem os streams gateways, tá? Então os streams agora são ainda mais poderosos, tá? Então eu trouxe aqui um exemplo, né, da criação de um streams, tá? Então aqui, né, ele é ideal para agrupar dados em janelas, pré-processamento antes de serialização, lidar com grandes volumes de dados de forma mais funcional. O que é que vocês acham desse novo recurso? Tô tentando entender o que você faz. Grupar dados. Eu vi um vídeo na hora colado, eu não lembro o nome do carinhão velhinho lá explicando o que é Gather, mas eu não entendi. Vou ser bem sincero que eu não entendi o que ele faz ainda. Né? Tá. Parece que você tem uma stream ali, né, com 5 elementos, né, e aí ele fixa, né, uma janela, né, de 2 em 2, talvez justamente para melhorar ali o processamento, né, a serialização, não sei. Né? Processamento paralelo, talvez, de. Talvez ele valendo de 2 em 2, ali, enfim. Mas a bifunction resolve esse problema, não? É tipo, Function. sei lá, recebe dois parâmetros e faz o que tem que fazer, tipo, soma. Eu, É que eu não entendi ainda na entranha. se pegar o último bullet ali, né, lidar com grandes volumes de dados de forma mais funcional, talvez seja a ideia, né? Então tu fixa ali um tamanho, né, e processa isso, sei lá, de forma meio que em lote, né? Então, e aí o exemplo é até simples, né? Tem uma sequência de 5 números, né? Mas aí é algo para se explorar também, é bom saber. Mas assim, eu confesso que eu foco sempre nas linguagens LTS e naquela que eu estou usando, né? Então hoje eu uso 11 e 17. Então, até brinco às vezes com a 21. Então, acompanhei, dou uma olhada no que está de novidade na 21, mas depois da 21 não olhei mais nada. Então, quando que a gente vai ter uma próxima LTS, deve ser, a gente está na 24 agora, daqui a 25. 19? 29? Ah, não, a última foi 21, né? A 21. Isso. 17, 21, a próxima deve ser 25. Aí talvez eu vá ver como é que funciona direitinho esse cara aí. Pode ser que o Java tá tendo bastante repercussão, né? Então,
explorando bastante a marca do Java 24, então pode ser que a próxima seja LTS, sim. Sim. A cada 2 anos, né, lança uma nova versão LTS, né? E se você pegar a última versão foi LTS, né, 21, né? Isso. Então acho que a gente tem uma nova versão sendo lançada a cada 6 meses, tá? Então no caso seria as 4 próximas versões, né? Daqui a 4 anos, né, seria uma versão LTS, tá? Como é que é o nome desse recurso aí mesmo? É Stream Gateway Gatherer. Gathers. Isso é o Stream Gatherers. Olhando aqui da Oracle, aqui, o release da Oracle, a próxima é 25, previsto lá para setembro de 2025. Pô, tô trabalhando com Java 6 e 8 ainda. Vez e outra eu dou sorte de pegar uma coisinha pra fazer no Java 11. Mas só me empurram legado, cara, só legado. O que é bom que eles confiam na minha capacidade de ler esse sistema antigo e entender, né? Mas é ruim pra evolução aí das novas features. Queria usar os records aí com mais frequência, as shield classes, as string blocks também. Sim, Aqui o Baldung, que é um site que eu gosto bastante de acompanhar, ele está falando aqui sobre o Streaming Getter. Aí ele diz que o objetivo, né, do Stream Getters é permitir operações, customização de operações intermediárias, né, para fazer ali as pipelines, né, mais flexíveis e mais expressivas, né. Então ele suporta um processamento assíncrono e incremental, também permitindo a customização do agrupamento de dados ou da acumulação, né. Então, tá. parece promissor, parece ser interessante. Então é isso. Vamos continuar aqui, né? Para conhecer mais um novo recurso, né, da nova versão do Java, né? O Class File API. Então, a nova API para analisar, gerar e modificar arquivos .class. Leitura e escrita em nível de bytecode. Ótimo para ferramentas de build, frameworks como Spring ou Quarkus, criação de serializadores e analisadores de classes. Mais controle para quem trabalha com metaprogramação e bibliotecas. Então aqui a gente tem um exemplo, né, listando métodos de uma classe. Tá? Então aqui a gente usa essa class model, né? Então ali a gente tem essa classe files, né? Então ele vai ler todos os bytes ali, né? E a gente vai passar ali o arquivo, né? Pessoa.class e vai chamar esse methods, né? E fazendo um for each ali, né? Percorrendo, né? Pelo nome, né? Basicamente isso. O que é que vocês entenderam desse código aí? Parece ser uma funcionalidade bem específica para quem faz trabalho, tipo, vou desenvolver um framework baseado no Java, né? Então, por mais que esteja usando Spring e Quarkus, muitas vezes tu quer manipular ali o bytecode, você quer fazer coisas mais genéricas, né? Esse cara provavelmente deve ajudar nessas tarefas, né? De criar esses métodos, essas classes mais genéricas para que outros desenvolvedores, né, a utilizem Sim, parece ser um aperfeiçoamento ali das reflections. também. Não sei, mas na hora a única coisa que me veio na cabeça foi tentar usar isso ali dentro do Hibernate ali, de uma implementação de banco de dados que manipula a classe. Uhum. Cria método, não sei se pode criar método. Mas interessante.
É isso aí. Então, vamos para mais um novo recurso, né, dessa nova versão do Java. O Foreign Functions e Memory API. Então, Java agora se conecta a bibliotecas nativas C, C++, com mais segurança e performance. Alocação de memória off-heap segura. Acesso direto a funções externas. Ideal para integrações de alto desempenho. Serialização binária, AVO, Protobuf e Thrift. Jogos, sistemas embarcados e IA. Mais controle para quem trabalha com metaprogramação e bibliotecas. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de alocando memória off-heap. Vocês conseguem entender esse código? Cara, entendi, mas estou tentando pensar numa aplicação para isso. Será que a gente não vai precisar mais usar o JNA nem o JNI para conectar com bibliotecas de C? Isso é muito bom, porque é bem complexo. Quando você usa Java para rodar uma lib em C, por exemplo, se estoura lá um erro lá na lib, mata a JVM, né? A gente faz uma integração lá com leitor biométrico. E tem que ser nessa biblioteca C lá que eles disponibilizam. E a gente usa esse JNA. Só que é, puxa, chatão, cara. Se tiver uma forma mais fácil de conectar essas bibliotecas, vai ser bem bom. Beleza. Vamos aqui, né, entender esse outro recurso, né? Então, essa nova versão tem algumas novidades em preview, né? Mais legibilidade e padrões. Então, o Java 24 traz avanços nos recursos de pattern machines e string templates, switch com padrões mais expressivos, record patterns para decomposição de objetos, deixa o código mais declarativo, limpo e com menos if-else complexos, ideal para integração de alto desempenho, serialização binária, AVO, Protobuf e Thrift, jogos, sistemas embarcados IA. E aqui a gente tem, né, esse exemplo aqui, né? Static string identificar. Essa parada aí eu já não gostei não, hein, cara. Tá declarando ali na assinatura como var, você não sabe nem que tá chegando de cara. Mas tá ruim. A gente é javeira, a gente gosta de regra. Aí o que chegar, ele retorna. Se for texto, for número. O default ainda é obrigatório, talvez? Eu vi, tem Essa é uma uma feature agora que, por exemplo, se você for fazer um enum com os dias da semana e você não declarar um dos valores, ele vai pedir para que você coloque o default. Se não, se você colocar todos os valores daquele enum, ele vai deixar você fazer sem o default. Eu achei sensacional. Eu achei interessante essa feature aí. Justamente para há momentos onde você precisa de flexibilidade, né, para
para não ficar e aí testando, né? Recebe o. Na verdade, acho que por baixo dos panos você deve ser um object, né? Esse O aí, né? Então, e aí também por baixo dos panos ele deve testar o tipo da variável, executa, né? De acordo com o tipo dela. O que vai ter de gente escrevendo código num lugar só, sem separar as responsabilidades, não tá escrito. Já tem hoje. Vai tacar lá que funciona. Já tem hoje. Não é porque a linguagem é mais restritiva ou menos restritiva que você vai ter código bom ou, né, então, ou ruim. Isso não, eu sou a favor de realmente Ixi, caí aqui. dar mais flexibilidade, mas eu gosto do Java pela questão da tipagem, né? Então, em outras linguagens não tipadas eu tenho certa dificuldade. É isso. E para a gente finalizar, né? Então, o Java 24 moderno, performático e seguro, mais expressividade, mais controle de memória, menos boilerplate, melhor integração com o mundo nativo e streams mais poderosos. Tá? Então, esse é um conteúdo, né, da nossa comunidade. Tá? Então, sempre a gente está compartilhando esses conteúdos, né, nas redes sociais, tá? Tanto no LinkedIn como no Instagram. Tá? E acredito que esse conteúdo aí vai gerar, né, muito interação, né, até porque, como eu falei, né, é um assunto que está em alta hoje na comunidade Java, tá? Essa nova versão, tá? E, e é isso, tá?